ouviu falar em Mickey Mouse, aquela animação que é produzida e distribuída pela grande produtora Disney? Acredito que sim. Mas tu sabia que essa animação, assim como algumas outras, na primeira metade ali do século XX, ajudaram a disseminar racismo, né, nos Estados Unidos, durante o período ali de segregação racial conhecido como Jim Crow? Pois é, meu nome é Vitória Miron Hussein, eu sou graduanda em História e Licenciatura na UFSM, membra do GEPA, e hoje eu vim contar um pouco dessa história. Estou fazendo esse vídeo no mês de julho, porque no dia 2 de julho de 1964 foi promulgada uma lei chamada Civil Rights Act, que seria a Lei dos Direitos Civis, que deu fim à era Jim Crow nos Estados Unidos. É uma coisa bem simbólica, então por essa razão eu estou realizando esse vídeo aqui no mês de julho. Meu problema de pesquisa, ele na verdade nasceu de um insight. Eu comecei a assistir algumas animações, comecei a perceber o quão pejorativo eram alguns elementos que estavam ali presentes nessas animações, e a partir daí eu me dei conta que isso poderia render um bom trabalho. Então eu comecei a pesquisar várias animações, e principalmente ali da primeira metade do século XX, acabei selecionando 3, né, para que eu pudesse refinar as coisas e ser mais minuciosa assim na análise que eu fiz dessas 3 animações. Selecionei 3 animações que eu considerei as mais pejorativas, as mais racistas, e eu me propus a fazer uma análise bastante minuciosa dessas animações, a fim de entender em que medida essas animações e os estereótipos raciais que estão ali presentes nelas dialogam com as leis de segregação racial nos Estados Unidos. As animações que eu selecionei estão inscritas no recorte temporal que vai de 1932 até 1941. E para fazer esse trabalho, eu precisei revisar, assim, fazer uma revisão bibliográfica a respeito da escravidão nos Estados Unidos e emancipação, além de estudos sobre raça e racismo. Para tanto, eu utilizei autores como Angela Davis, Patricia Hill Collins, Du Bois, utilizei Silvio Almeida, que fala sobre racismo estrutural. Utilizei também Adilson Moreira, que é um autor brasileiro que fala sobre racismo recreativo, é um conceito que ele cria e foi bastante importante, entre outros autores. Então, depois que eu realizei essa revisão aí sobre escravidão, emancipação e tudo mais, comecei a adentrar de fato no meu problema de pesquisa, que é entender a relação e o diálogo entre os estereótipos raciais que estavam ali nas animações e as leis de segregação. Eu recorri a recortes de periódicos, tá, que eu encontrei num banco de dados digital ali, estadunidense. Procurei recortes de jornal que pudessem falar um pouco, nos dar maior informação sobre as dinâmicas raciais dos Estados Unidos nesse período. Então, eu peguei recortes de jornal dentro desse meu recorte temporal, que é 1931 a 1942, e foi bastante horrorizante, assim, não é difícil encontrar as notícias sobre. E é uma coisa assim, questão de linchamento, marginalização, exploração, etc., coisas horríveis. Então eu realizei esse estudo um pouco mais aprofundado aí sobre o que foi a era Jim Crow, esse período onde as pessoas negras não podiam ser enterradas nos mesmos cemitérios que as pessoas brancas, ou não podiam comer nos mesmos lugares que as pessoas brancas, entre tantas outras coisas. E aí eu me dei conta de que, na verdade, a segregação racial, ela se pautava muito em estereótipos raciais para dizer que as pessoas negras eram o outro e que elas não podiam se misturar com as pessoas brancas. E esses estereótipos raciais que justificavam as leis de segregação, eles são os mesmos estereótipos raciais que se apresentam nas animações. Foi isso que eu percebi. Em outras palavras, o que eu percebi com essa pesquisa foi que os estereótipos que davam base, os estereótipos raciais que davam base para as leis de Jim Crow são os mesmos estereótipos raciais utilizados nas animações para gerar um efeito cômico. Ou seja, as animações não criam os estereótipos, eles já estavam muito bem consolidados na cultura estadunidense, no imaginário coletivo estadunidense, e elas utilizam esses estereótipos raciais para criar um efeito de humor, mas, consequentemente, elas acabam garantindo a supremacia branca e criando uma propaganda